Existe uma razão para você estar ouvindo isso agora. Talvez nos últimos dias você tenha sentido algo diferente. Um incômodo silencioso. Uma sensação de que Deus está tentando chamar sua atenção em meio ao barulho da rotina, das preocupações e da correria que nunca termina. Porque a verdade é que Deus continua falando. Às vezes, através de uma palavra, de uma oração, de um versículo que toca diferente, ou até daquele momento em que tudo fica em silêncio por alguns segundos e, por dentro, você sente que precisa parar. E talvez esse seja exatamente o problema. Você está cansado demais para perceber o quanto Deus tem tentado se aproximar do seu coração. Tanta pressão, tanta ansiedade e tantas distrações fizeram sua mente ficar acelerada o tempo inteiro. Mas hoje não é coincidência. Deus trouxe você até este momento porque existe algo que Ele quer falar ao seu espírito. Antes de orarmos, existe algo importante que você precisa entender. Deus não está escondendo o propósito da sua vida. Ele não está brincando com suas emoções, nem ignorando suas orações. Enquanto você luta para encontrar respostas, Deus continua falando de maneiras que muitas vezes passam despercebidas pela pressa do dia a dia. O problema é que o mundo se tornou barulhento demais. A mente nunca descansa. Sempre existe mais uma preocupação, mais uma tarefa, mais uma distração roubando sua atenção. E pouco a pouco, sem perceber, muita gente começa a viver distante da presença de Deus, mesmo continuando dentro da rotina da fé. Jesus disse em João 6 que suas palavras são espírito e vida. Isso significa que uma única direção vinda de Deus pode restaurar algo que parecia perdido dentro de você. Pode trazer clareza, paz e força novamente. Mas para ouvir a voz de Deus, às vezes é preciso desacelerar o coração primeiro. E talvez hoje Deus esteja tentando fazer exatamente isso com você. Fazer você parar por alguns minutos para perceber que nem toda a exaustão vem do corpo. Existem pessoas cansadas espiritualmente. Pessoas que continuam funcionando por fora, mas por dentro já não conseguem sentir paz há muito tempo. Muitas vezes, a oração virou apenas uma lista de pedidos apressados. A pessoa fala e vai embora, sem permanecer tempo suficiente para ouvir o que Deus também deseja responder. E sem perceber, a intimidade com Deus começa a ser substituída pela correria. Mas Deus não quer apenas entregar respostas. Ele quer relacionamento. Quer que você volte a desejar sua presença mais do que apenas soluções rápidas para os problemas. Porque existem vazios que nenhuma conquista consegue preencher. Só a presença de Deus consegue trazer descanso verdadeiro para a alma. Talvez seja por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo cercada de compromissos, metas e responsabilidades. O corpo continua ocupado, mas o coração já não encontra descanso. E quando a alma fica distante da presença de Deus, até as pequenas batalhas começam a parecer pesadas demais. Deus nunca pediu perfeição para se aproximar de você, mas Ele deseja sinceridade. Deseja um coração disposto a diminuir o ritmo, silenciar o excesso de ruído e permanecer na presença dele, sem pressa, sem distrações e sem máscaras. Porque existem coisas que só são percebidas no silêncio. Existem direções que Deus libera quando a mente finalmente desacelera. E talvez hoje o Espírito Santo esteja tentando ensinar você a parar de correr tanto para voltar a ouvir aquilo que realmente importa. Na Bíblia, existe uma pergunta poderosa no Salmo 15. Quem habitará na presença do Senhor? E a resposta não fala sobre aparência espiritual, reconhecimento
ou religiosidade. Fala sobre alguém íntegro, verdadeiro e disposto a viver perto de Deus até nos momentos em que ninguém está olhando. Porque permanecer na presença de Deus é diferente de apenas visitá-lo quando tudo dá errado. Muita gente procura Deus apenas durante crises, mas desaparece novamente quando a vida melhora. Só que Deus deseja algo mais profundo: constância, intimidade e relacionamento verdadeiro. E isso exige desacelerar. Exige proteger momentos com Deus como algo realmente importante. Porque quanto mais o mundo acelera sua mente, mais necessária se torna a presença de Deus para manter seu coração firme, sensível e em paz. Bartimeu entendeu algo que muita gente ainda não percebeu. Quando ouviu que Jesus estava passando, ele não deixou aquele momento escapar. Mesmo com a multidão tentando fazê-lo se calar, ele continuou clamando com ainda mais força: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o mais impressionante é que Jesus parou. Em meio à multidão, ao barulho e a tantas pessoas ao redor, Jesus percebeu alguém que se recusou a perder aquele encontro. Bartimeu entendeu que existiam momentos que poderiam mudar completamente sua vida, e ele não permitiria que distrações roubassem aquilo. Talvez hoje Deus esteja tentando despertar isso dentro de você também. A sensibilidade espiritual de perceber quando Ele está chamando seu coração. Porque existem oportunidades espirituais que não podem ser ignoradas pela correria, pelo medo ou pelas distrações do dia a dia. Em outro momento da Bíblia, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, tentando controlar o barco sozinhos. O vento era forte, o medo aumentava e tudo parecia fora de controle. Então, Jesus apareceu andando sobre as águas, mas no início eles quase não conseguiram reconhecê-lo. O medo, o cansaço e o desespero podem fazer alguém perder a capacidade de perceber que Deus continua presente até nos dias mais difíceis. E talvez isso tenha acontecido com você em algum momento. Você ficou tão focado na tempestade que quase esqueceu que Jesus ainda estava perto. Mas quando eles ouviram a voz de Cristo dizendo: "Sou eu, não tenham medo", tudo mudou. Porque uma única palavra de Deus consegue trazer paz para uma mente cansada, consegue acalmar um coração aflito e devolver esperança para quem já estava se sentindo sem direção. Existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias pela sua atenção. O inimigo sabe que uma mente distraída, acelerada e constantemente ansiosa tem dificuldade para ouvir a voz de Deus com clareza. Por isso, tantas pessoas vivem cercadas de barulho o tempo inteiro, sem perceber como isso afasta o coração da presença de Deus. São pensamentos de medo, preocupações excessivas, comparação, pressão emocional e até distrações aparentemente pequenas que vão roubando aos poucos a sensibilidade espiritual. E quando a alma fica sobrecarregada, o silêncio começa a incomodar. Mas hoje, o Espírito Santo quer silenciar toda voz que não vem do céu. Toda mentira que tenta gerar desespero, insegurança e confusão dentro de você. Porque a voz de Deus continua sendo maior do que qualquer medo, qualquer ansiedade e qualquer tempestade que esteja tentando ocupar sua mente. Jesus disse que quem não recebesse o reino de Deus como uma criança jamais entenderia plenamente a profundidade da presença dele. Porque crianças confiam sem tentar controlar tudo. Elas descansam, perguntam, permanecem perto e não vivem aceleradas o tempo inteiro pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Talvez seja exatamente isso que
que Deus esteja tentando restaurar dentro de você hoje. Um coração mais disposto a ouvir, sem orgulho, sem resistência, sem tentar decidir sozinho cada detalhe antes mesmo de buscar direção em oração. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações ensináveis, pessoas dispostas a ouvir até aquilo que corrige, transforma e confronta. Porque às vezes o maior milagre não é Deus mudar imediatamente a situação ao seu redor. É Ele conseguir transformar algo dentro de você primeiro. Existem períodos em que esperar pela voz de Deus parece difícil. Você ora, tenta permanecer firme, busca direção, mas tudo parece silencioso demais. E nesses momentos, a ansiedade tenta convencer você de que Deus se afastou ou esqueceu aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em áreas profundas do seu coração, preparando você, fortalecendo sua fé e ensinando sua alma a confiar mesmo antes das respostas aparecerem. E talvez hoje, o Espírito Santo esteja apenas pedindo uma coisa de você: permaneça. Não desista da presença de Deus por causa da demora. Não troque intimidade por distrações, porque existe uma paz que só nasce quando o coração aprende a descansar na certeza de que Deus continua falando, mesmo nos dias silenciosos. Então agora, antes desta oração, tente esquecer por alguns minutos toda a correria que ocupou sua mente ao longo do dia. As preocupações, os pensamentos acelerados, os medos escondidos e tudo aquilo que tem roubado sua paz, sem que ninguém perceba. Porque este momento não é apenas sobre pedir algo a Deus, é sobre voltar a ouvir sua voz com clareza, é sobre permitir que sua presença silencie o excesso de ruído dentro do seu coração. Então respire fundo, acalme sua mente. E enquanto você ora comigo agora, abra espaço para que Deus fale com você de uma maneira que talvez você não percebia há muito tempo. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração aberto e sincero. O Senhor conhece a correria que muitas vezes domina nossa mente. Conhece os pensamentos acelerados, o cansaço emocional e as distrações que têm nos afastado de momentos profundos contigo. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que falamos tanto em oração, mas quase nunca paramos para ouvir Tua voz. Pelas vezes em que buscamos respostas rápidas, mas negligenciamos a intimidade com a Tua presença. Ensina-nos novamente a permanecer perto de Ti sem pressa e sem distrações. Silencia agora toda a ansiedade, todo medo e todo ruído que impede nosso coração de perceber aquilo que o Senhor deseja falar. Que a Tua paz comece a ocupar nossa mente neste momento e que a Tua presença traga descanso para dentro da nossa alma. Senhor, ajuda-nos a reconhecer Tua voz em meio ao barulho deste mundo. Porque existem dias em que ficamos tão ocupados, tentando resolver tudo sozinhos, que quase não percebemos o quanto precisamos da Tua direção. E quando isso acontece, o coração fica cansado, confuso e distante da paz que só o Senhor pode dar. Hoje nós escolhemos desacelerar diante da Tua presença. Escolhemos confiar mais em Ti do que nos nossos próprios pensamentos. Mesmo sem entender todos os caminhos, nós declaramos que a Tua vontade continua sendo melhor do que qualquer plano que poderíamos construir sozinhos. Fala conosco, Deus. Traz clareza para quem está perdido, força para quem está cansado e esperança para quem já não sabe mais o que fazer. Que nenhuma distração seja maior do que a Tua voz dentro do nosso coração.
e que ao terminar esta oração exista mais paz, mais sensibilidade espiritual e mais sede da Tua presença dentro de nós. Pai, nós não queremos viver correndo tanto a ponto de perder os momentos em que o Senhor tenta falar conosco. Por isso, hoje entregamos diante de Ti toda inquietação, toda ansiedade e toda pressa que tem roubado nossa paz e nossa intimidade contigo. Que a Tua voz seja maior do que qualquer medo, maior do que a confusão da mente, do que as distrações deste mundo e do que todas as preocupações que tentam dominar nosso coração. Ensina-nos a permanecer sensíveis à Tua presença em cada detalhe da vida. Nós declaramos hoje que queremos ouvir mais a Tua voz, confiar mais na Tua direção e permanecer mais perto da Tua presença, porque não existe lugar melhor para descansar do que nos Teus braços. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva Amém nos comentários. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa desacelerar o coração e voltar a ouvir a voz de Deus.